Agora a gente vai ver que em alguns casos fica um pouco mais complicado trabalhar diretamente com as ferramentas padrões que vem ali no Linux, né? Como o grep, o cut, a AWK, enfim. Por quê? Se a gente quisesse, por exemplo, ver qual foi o IP de origem que conectou em diversas portas diferentes em um único destino, a gente teria que trabalhar muito mais aquela linha de comando. Provavelmente a gente iria ter que fazer um script bash mais trabalhado ali com um while, ou um for, ou um Python, enfim. Só que a gente, como analistas de segurança e como engenheiros de detecção, a gente sabe que o nosso tempo às vezes é curto, né? A gente tem muitas tarefas para fazer, às vezes a gente está resolvendo um incidente, está criando uma coleta, enfim, a gente tem que ser ágil. Então, a gente utiliza algumas ferramentas que já são especificamente para isso e que vão nos auxiliar a criar as nossas detecções, né? A gente vai utilizar nessa aula o Suricata, tá? Um pouco do overview do que é o Suricata. O Suricata ele é uma ferramenta open source e ele é um IDS IPS. O que isso significa? É uma ferramenta de detecção e de prevenção. Então você instala o Suricata em uma máquina na sua rede, o seu tráfego passa por ela, né, por essa máquina, e o Suricata, a partir de regras que você cria, ou você pega algumas regras que são criadas pela comunidade, que a gente vai ver aqui também, e você define se você quer bloquear ou se você quer ser alertado. O grande ganho também do Suricata é que a gente pode utilizar ele para fazer leitura de pcaps, né? Então a gente não precisa passar todo o tráfego novamente. A gente pode utilizar pcaps, são enviados para a gente fazer análise e a gente pode analisar diretamente esses pcaps. Então vamos aqui para a prática, né? Vamos primeiro instalar o Suricata. E para instalar o Suricata é relativamente simples, tá? Eu vou passar uma linha de comando aqui para vocês. Então, antes de tudo, a gente vai fazer um update aqui na nossa base. Então, apt update. A gente vai atualizar os pacotes da nossa máquina e a gente vai executar essa linha de comando aqui que eu vou compartilhar com vocês. Beleza? Essa linha de comando aqui, o que ela faz? Basicamente, ela está instalando algumas dependências que o Suricata vai precisar na nossa máquina Ubuntu, tá? Então, vocês executem ela. No meu caso, todas as dependências já estavam instaladas aqui. No caso de vocês, pode demorar um pouquinho, acho que uns 2, 3 minutos, nada tão demorado, para instalar todas as dependências. Uma vez as dependências instaladas, a gente vai executar aqui mais essa linha de comando para instalar os Soft Properties Commons aqui direto no Ubuntu. Então, executa também. Para mim já está instalado, provavelmente para vocês também já está instalado, então é só para ter uma confirmação mesmo. Agora, a gente vai adicionar o repositório do Suricata aqui na nossa máquina. Então a gente vai adicionar o repositório do Suricata, manda um Enter aqui para continuar. Vai fazer o update novamente da nossa base. E agora sim, a gente pode executar a instalação do Suricata, tá? Então, utiliza aqui o ptget install -y suricata e deixa o Suricata ser instalado, beleza? Ele vai instalar aqui, é bem rápido até a instalação do Suricata e depois a gente vai partir para a configuração, beleza? Então, ó, o Suricata está instalado. Se a gente executar aqui Suricata -h, a gente vai ver que já tem um comando aqui, já tem um help do Suricata, né? Enfim. O que a gente vai fazer? A gente primeiro vai entrar aqui no diretório etc suricata, suricata.yaml, que é onde fica as configurações do Suricata. E a gente vai procurar um parâmetro chamado rule files, que é esse carinha aqui. Isso aqui, ele mostra qual é o arquivo de configuração onde estão as nossas regras e qual é o caminho, o path, no caso, desse arquivo de configuração. A gente vai manter o arquivo padrão aqui do Suricata, a gente já vai entender por quê. E a gente vai criar um novo aqui para nossas regras customizadas. E a gente vai colocar o nome de sdd
é de SecDay Detect Engineer, ponto rules, beleza? A gente vai salvar. Antes, deixa eu só salvar esse caminho aqui. A gente vai apertar o Ctrl X e Y aqui para salvar esse arquivo. E a gente vai ver que esse diretório aqui, se a gente mandar um file, ele não existe ainda. Tá? Ele não foi criado, porque ele não é criado por padrão com o Suricata. Então a gente vai criar esse diretório com mkdir -p. O "-p" aqui é para criar recursivo. E vai criar esse diretório aqui chamado Suricata Rules lá dentro de varlib, beleza? E a gente vai criar o nosso arquivo de regras. Então a gente vai colocar aqui nano varlib suricata rules sdde.rules, beleza? E vamos abrir o nosso arquivo aqui. Deixa eu expandir um pouco mais aqui. Vocês vão já entender o que a gente vai fazer. Eu vou colar aqui algumas regras que eu já tinha. No caso aqui, deixa eu pegar aqui. Ok, tá aqui. Vou colar as regras aqui e vamos entender o que é cada regra dessa. Tá? Então a gente vai vir aqui, cat. Em vez de mandar um nano agora, a gente vai salvar, né? E vai mandar um cat aqui. Essa regra também vão ficar na descrição aí da aula para vocês, mas vamos entender aqui. Até interessante a gente entender primeiro como é que é o padrão aqui de regras do Suricata. Vamos lá na documentação, Quick Start, vamos procurar aqui por regras, cadê? Rules, Suricata Rules, Rules Format. Aqui, ó. Beleza, deixa eu aumentar um pouco mais, deve estar pequeno aí para vocês. Agora sim. O Suricata, ele tem um padrão para a gente criar algumas regras, né? Que é basicamente, são 3 partes. O Action, o Header e o Rule Options. Basicamente, o Action, ele vai falar que se o alerta é para... Se a regra é para ela detectar ou para ela bloquear, né? Então fala aqui, determina o que acontece quando a regra dá match, né? O Header, no Header, a gente vai determinar aqui, basicamente, protocolo, IP de origem, porta, IP de destino, porta, né? E a gente tem essas questões aqui que a gente pode colocar para N, qualquer porta, qualquer IP, enfim. O Header é a regra propriamente dita, então a gente vai definir aqui o nome da assinatura, os critérios das regras em si. Aqui era só para a gente entender um pouco do formato, né? Vou guardar esse link aqui, vou deixar para vocês olharem também. E vamos voltar agora aqui na nossa regra e tentar entender o que essa regra está fazendo, né? Então eu estou mandando alertar quando o protocolo for do TCP, quando for para qualquer origem, quer dizer, vindo de qualquer origem, de qualquer porta, com destino a qualquer origem, qualquer porta, né? Então é de N para N, beleza? A mensagem vai ser possível SYN scan, SYN port scan detect. Quando é que essa regra vai ser alertada? Quando tiver uma flag SYN, que a gente já viu, que é uma flag SYN, né? Quando tiver uma flag SYN, ela vai detectar pela origem e vai fazer o quê? Ela vai contar, fazer um count até 20. Então, se uma única origem mandar 20 flags SYN, né? 20 conexões de flag SYN, num período de 60 segundos, essa regra vai ser alertada, né? E vai gerar essa detecção aqui. O restante, aqui, por exemplo, classification type, tá? Isso aqui não é obrigatório, o classification type, mas existe aqui nesse arquivo, se a gente for olhar aqui dentro de cat, etc, suricata, classification type, pipe grep, attemp, aqui. Ele tem aqui várias classificações, né? Então, no nosso caso, a gente colocou attemp de recon, né? Mas isso aqui não é obrigatório, beleza? O SID da regra é obrigatório. Aqui, ó,
Nesse caso, a gente colocou aqui 1000, final 1, que é a nossa primeira regra, beleza? E aqui também a revisão, que ela nunca foi revista, é a nossa primeira revisão, ok? Vocês podem perceber que tem 3 regras aqui. Por que eu fiz isso? Porque existem outros tipos de scan de portas. Existe o MES scan, existe o SYN scan, né? Existe o FIN scan. Então, para a gente ter essas regras já prontas e para vocês guardarem também essas regras, eu já criei essas 3 aqui, né? Então, basicamente, o SYN scan é composto aqui por várias flags SYN em um curto período de tempo. O FIN scan é o envio de várias flags de FIN, né? E o MES scan, ele envia essas flags aqui F, que é o FIN push urg, né? É interessante depois vocês dar uma pesquisada em quais são todas as flags, TCPs ali, beleza? Mas só para vocês saberem que essas são as assinaturas para detectar alguns tipos de port scan, ok? Beleza. A gente criou a nossa regra. Agora a gente vai mandar um restart aqui no Suricata, no service Suricata restart. Beleza? E a gente vai ver o status aqui do Suricata. Ele está rodando perfeitamente. Beleza? Então agora o Suricata ele já está lendo o nosso arquivo que a gente criou com a regra aqui dentro, né? Que é esse arquivo aqui, rules sdde.rules, com essas regras aqui. O que a gente vai fazer agora? A gente vai mandar o Suricata ler esse nosso arquivo pcap da primeira aula aqui, que é o port scan. Como a gente vai mandar isso? A gente vai mandar um suricata -c e a gente vai passar o arquivo de configuração primeiro do Suricata, que é o etc suricata.yaml, beleza? Esse aqui é o arquivo padrão do Suricata que a gente só adicionou lá nossas regras. Vai passar aqui um -r, tá? E a gente vai passar o nosso arquivo portscan. E vai deixar o Suricata trabalhar nisso, ó. Ele já leu, beleza? E se a gente olhar no diretório padrão aqui, no nosso diretório que a gente tá, ele gerou alguns arquivos, tá? Por enquanto, a gente vai focar nesse arquivo aqui, avjson, que é basicamente o arquivo onde ele salva tudo que ele detecta. Tudo que ele detecta e algumas questões ali de conexões mesmo, tá? Então conexões HTTP, enfim, algumas coisas que já são padrão do Suricata, ele salva aqui nesse arquivo, beleza? Se a gente mandar um cat aqui nesse avjson, a gente vai ver que tem um monte de coisa que se a gente mandar um wc-l, a gente vê que são 186 linhas de arquivo, né? Fica inviável a gente ler uma a uma. Então, a gente pode fazer um grep por signature, que é o quê? Quando o Suricata ele alerta alguma coisa, vai ter uma string chamada signature, beleza? Então vamos limpar aqui e vamos ver se gerou alguma coisa. E olha só, a gente conseguiu detectar pelo nosso pcap algumas informações aqui interessantes, né? Então, ó, possível SYN scan, port scan detect. Então a gente detectou dentro do nosso pcap um port scan, né? Então fica muito mais simples. Então se a gente receber agora um outro pcap, a gente já consegue apenas pegar esse pcap, rodar aqui no Suricata e já ver se teve um port scan ou não. Fica muito mais claro, né? E muito mais rápido para a gente, beleza? Mas ainda assim ele gerou muita assinatura aqui, né? Por conta do port scan. E aqui poderia ter diversos outros port scan, né? Não só o da origem 172.16.30.9 para o destino 172.16.20.100, como outros, né? Então a gente vai trabalhar com uma ferramenta de linha de comando aqui chamada JQ. Como a gente viu que isso aqui é um arquivo JSON, a gente pode utilizar o JQ para filtrar algumas informações e ajudar a gente. Eu vou mandar só um JQ aqui para vocês e mandar um Enter. Vocês vão ver que ele já deixa o JSON bem mais amigável, né? Então a gente já consegue ler de forma mais clara que as informações. Mas ainda assim é muita informação. O que a gente pode fazer? A gente pode colocar aqui dentro do JQ
a gente vai filtrar. É assim que faz um filtro, por exemplo, dentro do JQ para informações aqui JSON, né? Então a gente vai pegar dentro do JQ, a gente vê. Cadê? Direct Inflow, Post Scan. Aqui, ó. Dentro do alert, a gente quer pegar as assinaturas. Então a gente vai colocar aqui, ponto alert. A gente vai entrar em alert. E a gente quer as signatures. Se a gente mandar isso aqui, olha só. Ele já começa a filtrar só as informações pra gente. Beleza? Então a gente poderia colocar aqui signature. A gente poderia colocar também aqui o campo .src_IP. E a gente poderia colocar também aqui o campo .search_IP. Né? Então essa visão já fica muito mais limpa pra gente, né? Fica mais interessante. Aí a gente poderia fazer, né? Por exemplo, pegar aqui só as assinaturas. E a gente vê quais assinaturas trigaram para esse pcap. Então, coloca aqui só assinaturas. Manda aqui um pipe grep. Eu quero fazer um grep só aonde tiver aspas, né? Então, ó, possível post scan. E aí a gente pode agregar tudo. Faz um sort. Depois faz um nick -c para contar. E, olha só, tiveram 81 assinaturas de scan de portas do tipo SYN. Então essa foi a única assinatura que teve nesse pcap. Se tivessem outras assinaturas, sei lá, uma conexão com malware, enfim, dependendo das regras que a gente implementa dentro do Suricata, ele iria mostrar aqui, né, de acordo com o pcap, todas as regras que o Suricata alertou. Beleza? Para o Suricata é isso. Depois a gente vai ver uma configuração geral, né, do Suricata para a gente baixar ali algumas regras que já são padrão do Suricata, que é desenvolvida pela comunidade. Até a próxima aula, pessoal.